nome é Josenildo Caetano da Silva, conhecido no meio do futebol como Nildo. O futebol fez parte de toda a minha história, de toda a minha vida, né? Desde os 5 anos de idade, que eu me dei como gente, né? Conhecendo futebol, eu comecei a praticá-lo. E daí me apaixonei e isso se tornou um sonho, né? De ser um dia um atleta profissional de futebol. Eu sou natural de Caruaru. Meu primeiro clube foi o Porto, o Atlético Clube do Porto de Caruaru. Lá eu comecei a minha carreira, né? Aos 18, 19 anos. Depois eu parti para jogar no Guarani de São Paulo. Depois do Guarani eu retornei ao Porto. E daí disputei mais algumas competições pelo Porto. Depois eu me transferi para o Fluminense do Rio, do Esporte Clube do Recife. Depois saí novamente, fui jogar no São Paulo Futebol Clube. Depois do São Paulo eu fui para Santa Catarina, jogar no Figueirense Futebol Clube. Depois retornei a Pernambuco para jogar no Náutico. Depois saí novamente para o Rio Grande do Norte, jogar em Natal pelo ABC. Depois do ABC eu retornei para Pernambuco para jogar no Santa Cruz. Então eu tive o privilégio de jogar em 4 clubes no nosso estado, né? No Sport, no Náutico, no Santa Cruz e no Porto. E a grande maioria, não só no nosso estado, mas no Brasil e no mundo, né? Você tem uma disparidade muito grande. Você tem atletas ganhando milhões, onde já foi feita até uma pesquisa, não me lembro agora, que 80, 90% dos atletas de futebol ganha até 3 salários mínimos. Quer dizer, há uma percentagem aí muito pequena, né, de uma pequena maioria, de um pequeno grupo que ganha realmente muito bem. Mas no nosso estado, assim, o que é que a gente pode destacar? O maior clube do nosso estado financeiramente é o Esporte Clube do Recife, que paga muito bem aos seus atletas, enquanto o Náutico, Santa Cruz e os outros clubes, né, por uma questão financeira também não paga tão bem, né? Mas essa é uma pequena parte de uma realidade do nosso futebol pernambucano. Há uma fama, né, fora do meio do futebol, que atleta de futebol é muito bom, atleta de futebol ganha muito dinheiro, mas poucos sabem das dificuldades, né, que os atletas enfrentam, tanto no início da carreira como ao longo da carreira. Vou dar alguns exemplos para você me entender. Nem todo mundo ganha milhões, como a maioria, como se imagina lá fora. É uma carreira que tem as suas rosas, né? Tem o seu glamour, mas tem também os seus espinhos, né? E há muita dificuldade. Eu, por exemplo, no início da minha carreira, para fazer teste sem dinheiro, sem recurso, eu precisei uma vez ir para Santa Cruz do Capibaribe vender cerveja numa festa para poder arrecadar algum dinheiro, para poder fazer teste em um clube, para poder me manter. Então há uma dificuldade. Às vezes os atletas no início de carreira ele não tem a passagem para pagar o ônibus para ir treinar, e muitos param no meio do caminho porque os pais não têm condições de financiar ou de ajudar, né? Existem outros exemplos que o vizinho, o amigo ajuda numa passagem, né? Financia alguma coisa para poder esse atleta desenvolver quando vê um dom, quando vê um talento, né? Há muita dificuldade no início da carreira para se estabilizar, para crescer, entendeu? Então são poucos que chegam. Se às vezes você tem um projeto social hoje que você tem 400, 500 meninos, chega para se profissionalizar um. Então não é algo fácil. A carreira, quem se destaca
quem consegue chegar, ela remunera muito bem, mas também tem os prós e tem os contras, né? Você tem que abdicar de muita coisa, tem que ser muito profissional. Final de semana esquece, porque enquanto todo mundo está se divertindo, você está trabalhando. Eu, por exemplo, dificilmente passei um final de semana com a minha família, a não ser nas férias. E quando há um aniversário de esposa, de filho, de parente, de amigo que cai no sábado, no domingo, você não pode ir porque está concentrado viajando. Então a maior parte da nossa vida é dentro do aeroporto, dentro de avião, dentro de hotel, né? Dentro de concentração. Você tem uma ideia, se tiver 2, 3 jogos durante a semana, você passa 6 dias na concentração e 1 em casa. Então você se torna um pai ausente, um marido ausente. Então tem os prós e tem os contras também, né? Nem tudo é maravilha como se propaga lá fora. Mas é uma carreira assim também muito prazerosa, né? Porque você faz o que gosta e ainda ganha dinheiro. Eu acredito muito que muitos talentos, né, que saíram daqui e foram sufocados lá fora por falta de personalidade, por falta de, às vezes, uma formação, né? Que a gente que sai da comunidade, né, e às vezes sai sem essa noção toda do que é o mundo do futebol, esse glamour todo, mas não é tudo isso. Quando você chega lá, você vai enfrentar uma realidade às vezes totalmente diferente, né? Mas eu louvo a Deus porque nesses momentos difíceis assim eu pude contar, né, com o amigo Jesus que me ajudou, me orientou, me deu graça, me deu discernimento, me deu força para superar esses obstáculos. Às vezes você tem que ser pai, às vezes você tem que ser amigo, tem que ser irmão, tem que ser psicólogo, né? Tem que ser... E ali a experiência e o dia a dia vai nos dando essa condição de poder, no início, ser ajudado e depois também poder ajudar, né? Então são questões internas que muitas vezes a imprensa não sabe, às vezes distorce, né? Mas é um meio também que nem tudo pode ir para a imprensa, né? Existem histórias que a gente só pode contar depois que a gente para de jogar futebol.